Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa terceira lição da nossa escola bíblica dominical de adulto, editora Betel. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 o movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que continua a incendiar nossos corações, a incendiar a Igreja do Senhor. Começamos estudando o movimento pentecostal iniciado no dia de Pentecoste, registrado em Atos capítulo 2, uma promessa que Deus havia falado através do profeta Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, promessa de derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que vêm a Cristo. Hoje, nossa terceira lição, vamos falar um pouquinho sobre os pré-reformadores, a própria reforma protestante, o que levou ao cisma, né, a essa divisão, a reforma protestante liderada pelo monge Martinho Lutero, e a partir daí, como a Igreja do Senhor está nos dias atuais. Ao longo da história, a Igreja, quando ela se esfria, espiritualmente falando, quando ela vai perdendo o fervor espiritual, ela precisa voltar à sua origem, às suas bases, ao seu alicerce, que é a palavra de Deus. Os grandes avivamentos ao longo da história, e aí que a gente inclui os grandes avivamentos que ocorreram na história do povo hebreu, Antigo Testamento, deu-se a partir do momento que o povo passou a observar, a se atentar, a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Literalmente, o povo voltou a viver aquilo que Deus, em sua palavra, deixou escrito. Esdras, quando o povo voltou do cativeiro, Esdras leu o livro da lei para todo o povo, houve quebrantamento, houve contrição, os avivamentos na época dos reis Josias, do rei Ezequias, né? Então, quando o povo voltou-se para a palavra de Deus é que transforma o coração do homem. Então, ao longo da história, nos períodos sombrios de escuridão, de esfriamento espiritual, Deus levantou homens, mulheres cheios do Espírito Santo para despertar o povo, despertar a igreja, que ela precisa ser avivada. É uma promessa de Jesus. Jesus chega para os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, através de Lucas, diz: mas vocês receberão poder, receberão virtude para serem minhas testemunhas. Então, a igreja do Senhor é uma igreja cheia do poder de Deus. O título desta nossa terceira lição: a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Nosso texto áureo, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Roma,
Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Verdade aplicada diz: como discípulos de Cristo, devemos ansiar por receber mais do Senhor e aprender mais das Escrituras. Os 3 tópicos da nossa lição: identificar os precursores da Reforma Protestante, ressaltar a importância da Reforma Protestante, reconhecer as implicações da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, e aqui a nossa lição vai trazer apenas um resumo do que foi a Reforma Protestante, mas é importante que você, aluno, que você, professor, que nós estudemos, pesquisemos, conheçamos a história da Reforma Protestante de uma forma mais completa. Então, a Reforma Protestante, de certa forma, foi um anseio pelo retorno à verdade da palavra de Deus. A igreja, ela tinha se desviado dos princípios da palavra de Deus. O propósito dos reformadores não foi que houvesse uma divisão, que viesse a ocorrer uma divisão. O propósito era que a igreja voltasse à verdade do Evangelho, voltasse à sua origem, ela voltasse à palavra de Deus. Ela estava muito longe da verdade. Então, liderada por Martinho Lutero, houve essa divisão, essa reforma. Martinho Lutero ele foi excomungado pela Igreja Católica, mas a partir daquela divisão, a Igreja do Senhor, os protestantes, voltaram à palavra de Deus, voltaram a conhecer, até porque a Bíblia ela não era acessível a todos até então. Então, o propósito da reforma foi trazer ao povo, o cristão, a igreja, aos princípios da palavra de Deus. Atos 2, 42, diz que os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. E a igreja, ao longo dos séculos, a partir de 312, quando Constantino, o imperador romano, ele oficializa o cristianismo como uma religião oficial do império. A partir de então, todo tipo de pessoa vinham ao cristianismo não com intenções verdadeiras, mas pelas benesses, pelos benefícios que eles teriam a partir de então. Não vinham ao cristianismo com o coração sincero, com o coração verdadeiro. Então, ao longo da história, a igreja ela foi se desviando, foi incluindo em suas liturgias o paganismo, se afastando da verdade do Evangelho, e Deus, que conduz a sua igreja, Deus levantou homens compromissados com a sua palavra, com o coração ardente pelo um avivamento, e ocorreu o que é conhecido hoje como a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante surgiu do fervor, do anseio
de testemunhar mais da verdade, de voltar à verdade, né? De voltar aos valores e crenças reveladas nas Sagradas Escrituras. Este mesmo sentimento é observado ao longo do tempo, ao longo da história. Sempre que a igreja vai se esfriando, Deus levanta seus instrumentos na terra para despertar o povo para viver um avivamento. A igreja do Senhor, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja cheia do poder de Deus, ela é uma igreja atuante. O texto bíblico da nossa terceira lição está no capítulo 1 da epístola escrita por Paulo aos irmãos de Roma, versículos 16, 17, 18 e 19. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus los manifestou. Primeiro tópico da lição, os precursores da reforma protestante, John Wycliffe, John Hus, Girolamo Savonarola. 3, entre tantos outros, pré-reformadores que corroboraram para que em 1517, no século XVI, através ali da liderança do monge Martinho Lutero, ocorresse a partir dali a reforma dentro da igreja. Então, a reforma protestante foi o mais importante movimento do Pentecoste, ou de Pentecoste, depois do dia ali de Pentecoste, né? Foi o segundo maior evento espiritual de avivamento depois do dia de Pentecoste, registrado lá em Atos capítulo 2. Então foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes na história da igreja, no século XVI, 1517, quando Martinho Lutero, monge alemão, ele elaborou as suas 95 teses, e cuja principal denúncia estava contra as indulgências, né? A venda de indulgências por parte da Igreja Católica. Essa prática da vender indulgências levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de se salvar, de salvar suas vidas, né? De comprar da igreja a salvação daqueles que estavam vivos e daqueles que já haviam morrido e que não tinham ido para um bom lugar, estava no purgatório. Então, se pagava a igreja, e a igreja tinha o poder de livrar essas pessoas do inferno. Não era Jesus, era a igreja. A autoridade papal, a autoridade dos clérigos, tinha a mesma autoridade de que a Bíblia. Era assim. Em outras palavras, a igreja não existiu por causa da Bíblia. A Bíblia existia por causa da igreja. Então, a autoridade dos papas, muitas vezes, sobressaía a autoridade da Bíblia. Então, a verdadeira distorção, um verdadeiro afastamento da palavra de Deus. Um dos pré-reformadores, que contribuiu muito para que a igreja caminhasse, para que este movimento de despertamento ocorresse, foi John Wycliffe, né? John Wycliffe, ele nasceu na Inglaterra
estudou teologia, filosofia, legislação canônica, foi professor, ele se doutorou, né? Foi professor da Universidade de Oxford, né? Denunciou o comércio das indulgências, perdão de pecados em troca de dinheiro, que era prática na Igreja Católica Apostólica Romana. John Wycliffe ele traduziu a Bíblia para o inglês, escreveu 96 obras em latim, 65 obras em inglês, escreveu várias obras negando a ascendência papal sobre os reis e pregava o livre acesso dos fiéis a Deus mediante as Escrituras. A Bíblia ela era em latim. Pouquíssimas pessoas conheciam o latim, logo o povo não tinha acesso ao que a Bíblia dizia. O povo era influenciado, conduzido como um rebanho, sem conhecimento, acreditando naquilo que os papas, a liderança da Igreja Católica Romana ensinavam. E isso contribuiu para que a igreja, para que a liderança se corrompesse e oprimisse o povo, conduzindo o povo por um caminho errado. Então Deus, o dono da igreja, despertou homens cheios do poder do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para que a igreja voltasse aos trilhos. Então, John Wycliffe ele é considerado o precursor, ou um dos precursores, das reformas religiosas que sacudiram a Europa ali entre os séculos XV e XVI. John Wycliffe ele desferiu pesado julgamento ao clero, ainda no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências que a Igreja Católica praticava. Ele traduziu grande parte da Bíblia para a língua inglesa, a Bíblia com base ali na Vulgata, tá? As cópias dessa Bíblia foram objetos de grande queima públicas em 1410, 1413, né? Mas pelo menos dessas aí, 170 foram preservadas e até hoje existem estas cópias a fim de extirpar o mal pela raiz daquilo que a Igreja Católica chamava de heresia ou heresia de John Wycliffe. Os líderes religiosos reuniram em uma assembleia ali em Praga em junho de 1410 e promoveram uma enorme fogueira e queimaram grande partes dos escritos de John Wycliffe, né, queimando suas obras, pois a igreja, todo aquele que chamava a igreja para se atentar para aquilo que ela estava ensinando, a igreja estava corrompida, o clero estava corrompido, a liderança estava corrompida, era corrupta, né, totalmente desviada da palavra de Deus. Então, todo aquele que se levantava eram silenciados, porque a igreja não queria perder o seu poder, não queria perder a sua influência sobre as pessoas. Outro grande pré-reformador foi John Hus. John Hus, ele nasceu por volta ali de 1372, proveniente ali da cidade do sul, da Boêmia, cidade conhecida como cidade do Ganso, onde hoje é a República Tcheca. Ele aproveitou muito dos escritos de John Wycliffe, né? Foi condenado por heresia, foi queimado vivo. Ele foi condenado por heresia em 1415 pelo Concílio de Constância,
Então, de acordo com a história, né, como a história que se originou alguns anos depois da sua morte, ele tinha declarado, quando ele estava ali na iminência de ser queimado, de ser morto, né? Conta-se que ele se voltou para aqueles seus executores, pouco antes de sua sentença de morte, e disse que, ele diz essa frase: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou de assar. Então, segundo se entende, eles estavam profetizando aqui a respeito de Martinho Lutero, que vem 100 anos depois, e o próprio Martinho Lutero, de certa forma, toma essa profecia como se fosse relacionado a ele. Então, John Hus era um gigante na fé, batalhou para que a igreja voltasse aos princípios da palavra de Deus. Ele manifestou sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar as pessoas para o inferno. A prática da indulgência também. Mesmo vivendo uma vida piedosa, o fervor espiritual sobre Hus despertou a atenção dos líderes da igreja, que o viam como um anátema. Então, o que a igreja fazia? Silenciava essas pessoas. Matavam essas pessoas que eram despertadas pelo Espírito Santo, que confrontava a corrupção no meio do clero, no meio da igreja, na liderança da igreja. Ele foi queimado vivo. E o outro pré-reformador, Girolamo Savonarola, né, na Itália, um também dos pré-reformadores, um dos muitos pré-reformadores, inflamado pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizente com a fé cristã, ele passou a dedicar-se à defesa das práticas que acreditava serem as únicas vias de salvação das pessoas, ou seja, ele denunciou os mandos, as orgias, os desvios promovidos pelo clero desviado, e depois de ter sido excomungado, né, a vida e o martírio desse frei dominicano contribuiu também de forma significativa para o desejo daqueles que ansiavam ver uma igreja verdadeira, uma igreja renovada. Ele foi, depois dele ter sido excomungado pela igreja, ele foi enforcado e teve o seu corpo queimado. Então, muitos homens de Deus foram despertados pelo Espírito Santo antes da Reforma Protestante, literalmente, ocorrida lá no século XVI, sobre a liderança ali de Martinho Lutero. Então, grandes homens de Deus foram despertados pelo Espírito Santo para que a igreja acordasse, para aqueles que estavam no erro se arrependessem e voltassem ao verdadeiro evangelho. Estes grandes homens de Deus foram silenciados, foram martirizados, sofreram porque, por causa da verdade, pagaram com as suas vidas. Então, o poder corrompe. Aqueles que não têm um coração sincero para com Deus não são todos, mas aqueles que não têm um coração sincero para com Deus silenciaram homens, mulheres de Deus, mas não deixaram suas práticas ruins, suas práticas contrárias à palavra de Deus. Já entre 33 depois de Cristo e 196, né,
Nesse período da história da igreja, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Só eram cristãos aqui, primeiro e segundo século, aqueles que verdadeiramente tinham anseio pelos céus. Ser cristão aqui era sinônimo de ser perseguido, sinônimo de ser alvo, ter um alvo nas costas. Então só era cristão aqui verdadeiramente aqueles que tinham anseio pelos céus. Em 197, segundo século, Zeferino, bispo de Roma, ele começou um movimento herético contra a divindade de Cristo. Já no tempo dos apóstolos, a gente vê Paulo, a gente vê João, o apóstolo João, o último discípulo de Jesus vivo, ele escreve o Evangelho de João, o Evangelho, as Epístolas, o Apocalipse. A gente vai ver no Evangelho, nas Epístolas, ele defendendo a divindade, a deidade de Cristo, frente às heresias que já existiam. No século III, em 217, Calixto se torna bispo de Roma, opondo-se à frente da propaganda herética e levando a Igreja de Roma para mais longe do caminho do Senhor. Em 270, terceiro século, origem ali da vida monástica no Egito, por Santo Antônio, no século IV, 370, né, início ali do culto dos santos professados por Basílio de Cesareia e Gregório de Naziano. Ali também inicia os primeiros indícios do turíbulo, que é um incensário, parâmetros e altares nas igrejas, influenciados pela influência ali pagã, os pagãos que se converteram ao cristianismo, mas não com intenções puras do coração, mas pelos benesses, pelos benefícios que a religião agora oficial do Império lhes poderiam favorecer. A gente já vê no quarto século também, em 400 ali, orações, iniciando as orações pelos mortos, o sinal da cruz feito no ar. No quarto século, 431, Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, ela é proclamada a mãe de Deus. No século VI, 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. E daí para frente, a igreja foi só se afastando, se afastando, se afastando, se afastando da verdadeira palavra de Deus. O segundo tópico da nossa lição, os reformadores. Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino. Então, muitas pessoas foram instrumentos de Deus ao longo da história, né? E conduziram o povo de volta à verdadeira palavra de Deus. E a Reforma Protestante foi um destes meios. E destaca entre eles Martinho Lutero, né? Ulrico Zwinglio e João Calvino. Martinho Lutero, um monge que tinha em seu coração um anseio, um desejo de alcançar a graça. Ele se martirizava, ele se automutilava, tentando alcançar perdão. Ele ia ao confessionário, confessava, mas o vazio permanecia. Porque o Papa, o Padre, ele não tem poder de perdoar pecado. Ele não é Cristo. A igreja tomou para si o papel de Cristo, de intercessora.
de intercessora, de mediador entre Deus e o homem. Então, a igreja tomou aquilo que era de Cristo para ela. A igreja, ela se declarava como tendo o poder de conduzir uma pessoa ao inferno e não. A salvação era por meio das obras, não era por meio da graça, não era por meio da fé, não era um dom imerecido, não era através de Cristo, era através da igreja, era através do clero. Então, totalmente desviada da palavra de Deus. E eles não sabiam? Sabiam sim. Conheciam a palavra de Deus, mas o poder corrompe as pessoas. E a igreja, ela estava longe da palavra de Deus. Então, a reforma protestante foi, sem dúvida, um mover de Deus para redirecionar a igreja à sua verdadeira vocação. Então, de tanto buscar, insistir, sem encontrar, confessava e continua com o mesmo vazio em seu coração, a mesma inquietação, as mesmas dúvidas. Então, conduzido, iluminado pelo Espírito Santo, certo dia, Martinho Lutero, lendo as Escrituras, ele era um monge, lendo as Escrituras, ele se deparou com a carta dos Romanos. E quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz: o justo, ele viverá pela fé. Glória a Deus. O justo, ele viverá pela fé. Isso despertou no coração de Lutero. O Espírito Santo iluminou a mente de Martinho Lutero. Tá? Ao perceber que a igreja romana ela havia se afastado, se distanciado, ela estava muito longe da verdade. Era uma igreja que estava presa na mentira, no disfarce, na aparência, na corrupção, no paganismo. Então, quando o Espírito Santo ilumina o coração dele, o justo vive pela fé, principalmente, né, que a igreja se declarava aquela que poderia livrar a pessoa do inferno. Então, Martinho Lutero, quando ele é despertado, lendo a palavra de Deus, novamente o avivamento só vem, irmãos, quando conhecemos e praticamos a palavra de Deus. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, ele diz: irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas pratique aquilo que vocês aprendem, aquilo que a palavra de Deus diz. Então, Martinho Lutero, ele prega 95 de suas teses ali na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ocasionando, a partir dali, surgindo o que conhecemos como a Reforma Protestante. Então, as 95 teses confrontavam os desvios da Igreja Católica, os desmandos do clero. A igreja estava muito longe da verdade. A igreja tomou para si o poder da palavra. A autoridade da Bíblia estava abaixo da autoridade da igreja, da tradição. Então a igreja estava literalmente desviada da verdade. E o propósito de Lutero e os reformadores não era que ocorresse essa divisão, esse cisma. Era que a igreja voltasse à verdade. Mas todos aqueles que foram despertados foram silenciados, foram mortos, foram queimados, foram enforcados. Martinho Lutero, ele foi excomungado, ele foi perseguido pela igreja. A igreja, de todas as formas, tentou matar Martinho Lutero. Então, a graça de Deus
É a graça de Deus, não é do homem. Não podia ser comprada, nem vendida ou parcelada ou pagada por indulgência nenhuma. A salvação é por meio da fé. E da fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, pesquise, estude, se intere da história da Reforma Protestante. É um marco extraordinário, poderoso, que despertou a igreja. Hoje nós somos cristãos protestantes. Vem daí. Morreu em 1517, sob a liderança, ali no século XVI, deste monge alemão Martinho Lutero. Tá? Outro grande reformador foi Ulrico Zwinglio, teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. Ele refutava a autoridade do Papa, pois somente as Escrituras possuem total autoridade. A autoridade é da Bíblia, que é a palavra de Deus. O Papa, a liderança, o clero, ele tem que estar submisso à autoridade da Bíblia. A igreja, ela existe por causa da Bíblia. Não é a Bíblia que existe por causa da igreja. E as coisas tinham se invertido. A igreja, a autoridade, a tradição, tinha tomado para si a autoridade e colocado a Bíblia abaixo da autoridade, da tradição. Estava totalmente desviada da verdade. Totalmente desviada da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo, Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não se altera, ela não se contradiz, ela não erra, ela é Deus falando. Deus não erra. Então, a Igreja Católica ela tinha colocado a Bíblia abaixo da sua tradição, tomado para si o papel de mediador. Então, a salvação aqui, segundo a Igreja Católica, era por meio das obras. Não era por meio da fé. O povo não tinha acesso à Bíblia, não tinha conhecimento, não conhecia a verdade e eram enganados. Então, aqueles que tinham acesso, que tinham um coração sincero, que confrontava este erro da Igreja Católica, eram silenciados. A gente viu com John Wycliffe, com John Hus e muitos outros pré-reformadores, que foram instrumentos de Deus nesse longo processo de trazer o povo de volta à palavra de Deus, entende? Então, o Ulrico Zwinglio, ele refutava a autoridade do Papa, porque a palavra de Deus é a autoridade final, tá? Acreditava que tudo deve ser apreciado segundo a Bíblia, é o que Pedro vai escrever, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20. Toda autoridade. Nenhuma profecia foi escrita, foi produzida por vontade de homem nenhum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Ulrico, ele defendia a doutrina da justificação por meio da fé, conforme diz a palavra de Deus. Não por meio de obras. Não por meio de obras. Então, ele preparou 67 breves artigos afirmando que o Evangelho não tira sua autoridade da igreja, mas da Bíblia. A autoridade final não é a igreja, é a Bíblia. A salvação por meio da fé, negando o caráter sacrificial da missa, a salvação pelas obras, o valor intercessório dos santos e a obrigatoriedade dos votos monásticos, a existência do purgatório. Então, tudo isso ele refutava. Está errado, está contradizendo a Bíblia. E declarou ainda ser Cristo a única cabeça da igreja e advogou o casamento dos
clérigos. Então, Deus despertou estes homens para que viessem observar a lei do Senhor, observar a palavra do Senhor. No século VI, 600, o latim passou a ser usado como língua oficial das celebrações litúrgicas. O povo não conhecia o latim. Até hoje, em muitas igrejas católicas, a missa é em latim. O povo conhece o latim? Não. No século VII, 609, começa a história do papado. No século VIII, 758, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. Século VIII, 789, início do culto das imagens e das relíquias. Século IX, 819, a festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Século IX, 880, canonização dos santos. Século X, 998, estabelecimento do dia de finados. Século X, 998, quaresma. Século X, ano 1000, o cânon da missa. A missa passa a ser sagrada, passa a ter autoridade da Bíblia. Século XI, 1074, proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Século XI, 1075, os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente cada um de suas esposas. Século XI, 1095, indulgências plenárias, e segue os desvios da Igreja Católica, cada vez mais se afastando da verdade da palavra de Deus. João Calvino, também outro grande reformador do século XVI, deixou como legado uma das mais significativas produções literárias do século XVI. Calvino deu atenção direta à pessoa do Espírito Santo ao abordar assuntos referentes às demais áreas da teologia sistemática, a teontologia, a soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, a pneumatologia, né, o estudo da pessoa do Espírito Santo, né? Então, ele é chamado pelos estudiosos modernos teólogos de o teólogo do Espírito Santo. Então, Calvino foi o primeiro a sistematizar de forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Ele destaca corretamente o papel do Espírito Santo na regeneração, na eficácia do sacramento, na justificação. Então, Deus levantou ao longo da história homens, mulheres cheios do seu Espírito Santo para conduzir o povo de volta ao verdadeiro avivamento. E a gente aprende, irmãos, que avivamento é a volta do povo à palavra de Deus. Avivamento é muito diferente desses movimentos que a gente vê nos nossos dias, em muitos ministérios, que é só movimento. O verdadeiro quebrantamento, a verdadeira transformação só ocorre quando se volta à palavra de Deus. E é Deus que transforma, não é o movimento. É a palavra de Deus que leva o homem a refletir sobre sua vida, sobre suas ações. Mas desde o início da igreja, existiu heresias, existiu pessoas com motivações erradas, pessoas com motivações mas Deus nunca deixou a sua igreja no escuro. Preço foi pago, sim. Homens pagaram com suas vidas para que hoje o Evangelho fosse propagado
em boa parte do mundo. Deus é o dono da igreja. A igreja ela não é silenciada, até tentam, mas Deus é o dono da igreja e Deus zela pela sua noiva. Então, a igreja católica ela se distanciou, ela se afastou, ela praticou coisas bárbaras, mas Deus nunca deixou de olhar pelo seu povo, pela sua igreja. E aqueles que foram chamados, Deus usou poderosamente como instrumentos em suas mãos para trazer a verdade, revelar a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus. O terceiro tópico da lição, as implicações da reforma, o Espírito Santo na vida de Martinho Lutero, a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus e as 95 teses que Martinho Lutero pregou ali na porta da Catedral de Wittenberg, ali na Alemanha. Então, para Lutero, o Espírito Santo era uma pessoa a ser apreciada, a ser amada, e não apenas um barulho a ser sentido. Para Lutero, a Bíblia era o livro do Espírito Santo, o veículo do Espírito. Não apenas suas palavras, mas até suas frases são inspiradas, mesmo sendo escritas por homens, mas vindos da parte de Deus. Entende? Então, Martinho via com tristeza a igreja corrupta defender a ideia de que a salvação não se dava por meio da fé, mas pelas obras. A igreja pregava, a igreja católica, que a remissão dos pecados e a salvação da alma podia ser obtida por meio de remuneração, que eram as indulgências. Se vendia pedaço do manto, dizia que era do manto de Cristo, um pedaço da cruz, se dizia que era um pedaço da cruz, que Cristo foi crucificado, e enganava o povo, e continuava enganando o povo, e o povo sendo enganado, e extorquia o povo, porque diz que aqueles que morriam iam para o purgatório, ficava lá sofrendo, então exigia que aqueles que mais pagassem, tirava esses que estavam em sofrimento do purgatório para conduzir ao céu. Verdadeiras aberrações da Igreja Católica. Então foi uma época sombria da história da Igreja. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Então esses foram os fatores centrais, principais, que levaram Martinho Lutero a se posicionar contra a Igreja Católica reformada apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1517, século XVI, ele fixa 95 das suas teses, Martinho Lutero, na porta ali do castelo alemão, ali da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele passaria a ser um dos personagens principais da história da Igreja. As 95 teses de Martinho Lutero alastraram muito rápido por toda a Europa, por conta do uso agora da impressão, que iniciou ali no século XV. Essa invenção mudou o processo da produção de livros, que antes era artesanal, passou da artesanal para industrial. Com isso, as ideias de Lutero se propagaram e conquistaram seguidores por toda a Europa. Então, entre estas 95 teses, estão lá as 5 solas, que Martinho Lutero escreveu. Somente a Escritura, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade final. Não é a autoridade papal.
é a Bíblia Sagrada. A autoridade final é a Bíblia Sagrada. Somente pela fé. A salvação não é por meio de obras. Tiago vai dizer que as obras vêm confirmar a minha fé. Mas a salvação não é por meio de obras, é por meio da fé. Somente as Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, é um dom imerecido de Deus. Não é por meio de obra, não é por meio da igreja, não é por meio do homem. Somente Cristo. A salvação ela é obtida somente em Cristo. Jesus é a porta. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que aquele que não crê nele já está condenado. Porque não tem outra porta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Somente Cristo, só Deus, ou só a Deus toda a glória. O homem, ele é criatura. Ele foi criado. Deus é o Criador. O homem, ele tem se colocado no lugar de Deus. O pecado, o erro de Satanás foi querer ser igual a Deus. E esse erro tem conduzido a humanidade também. O homem se declarando um Deus, querendo assumir o lugar do Senhor. Somente Deus, toda a glória a Deus. Então Deus não divide sua glória com ninguém. Então a reforma foi um retorno ao cristianismo bíblico, apostólico, primitivo. Tá? Então nós devemos permanecer vigilantes em oração para não nos afastarmos da palavra de Deus, da suficiente graça de Deus, da fé que nos foi concedido. Nossa pregação deve ser cristocêntrica. Jesus é o centro, não o homem. A igreja, ela não está acima da Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade final. A igreja, ela existe por causa da Bíblia, que é a palavra de Deus, tá? Então, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus para cumprir a missão que recebemos de Jesus. A autoridade final é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que está errada, a igreja tem que concordar com o que a Bíblia diz. Então, a reforma protestante foi um dos grandes movimentos depois do Pentecoste, registrado em Atos capítulo 2. O mais importante, se não o mais importante movimento depois do Pentecoste da história da igreja. Deus não está esquecido da sua igreja. Deus, ele se importa com a sua igreja. Jesus, o Filho do Pai, ele morreu, ele deu a sua vida por esta igreja. Então o Senhor, ele não vai deixar o seu povo na escuridão. Por mais que existam aqueles que se aderiram ao erro, se associaram com o anticristo, com o mundo, a noiva, ela permanece de pé, ela permanece pura. Os remanescentes, eles permanecem fiel, eles não se dobram às influências de Satanás, porque Jesus, ele é o dono da igreja. Amém? Vamos continuar estudando. Estude, pesquise, estude sobre o grande movimento da reforma protestante, que ocasionou, que levou a igreja a ser, a partir dali, a igreja verdadeira assumiu um novo rumo, a voltar à verdade do Evangelho. Que Deus abençoe.